Irmãos, o tema da mensagem que eu trago esta noite: deixai as crianças e não os estorveis de vir a mim. Deixai as crianças e não os atrapalheis de vir a mim. Quem disse isto foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teremos dois textos base para esta meditação. Convido os irmãos para irem até o livro de Mateus, capítulo 19, versículo de 13 ao 15º, ao 15. Vamos para uma oração. Amado e glorioso Deus, rendemos-lhe graças, Senhor, por mais uma vez o Senhor dar a oportunidade para que estivéssemos aqui em sua casa para glorificá-lo, entoando hinos de louvor a Ti e para podermos, ó Senhor, meditarmos na Sua santa palavra. Amado Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor possa me usar como ferramenta para poder, Senhor, falar do Seu Evangelho, falar da Sua vontade e não daquilo que tenho guardado em mim. Nada do meu conhecimento secular venha atrapalhar, meu Deus, a Sua vontade, venha atrapalhar, meu Deus, os Teus intentos daquilo que a mensagem hoje trará aos irmãos. Amado e glorioso Senhor, abençoe aqueles que estiverem ouvindo esta pregação, que o Senhor possa, meu Deus, dar sabedoria e dar compreensão. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Esta oração que eu lhe faço, em nome de Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Amém. Mateus capítulo 19, do 13 ao 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Agora, uma página atrás, irmãos, eu convido os irmãos a ir ao 18º capítulo, Mateus 18, do 1 ao 6. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. A pureza, a humildade, o amor, os mais genuínos e nobres sentimentos estão contidos na criança, em seu pequeno, frágil e limpo coração. Jesus Cristo nos diz isto, nos mostra o quanto vale a pureza de sua consciência e a necessidade de nos tornarmos mansos e humildes como meninos, que dependem da mão dos pais para aprender a caminhar. Sim, como crianças devemos ser diante do Senhor, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Como infantis devemos nos portar acerca da maldade do mundo, assim como qualquer menino ou menina que corre para os braços do pai ou da mãe, no instante em que ouvem a sua voz. Assim devemos nos portar com Jesus Cristo, pois sabemos que é em seu colo que encontramos o melhor conforto e porto seguro. O coração orgulhoso não consegue admitir seus próprios erros, não se inclina ou se dobra para reconhecer suas limitações, não se cala para ouvir e aprender, não se porta com humildade. Quem é o maior no reino dos céus? Assim perguntaram os discípulos.
diante dos feitos inumeráveis de homens como Davi, Moisés, Abraão, Josué e tantos outros, quem deveria ser o maior no reino dos céus? No reino de Deus, quais aptidões este homem deveria reunir para obter tal título? Para ser reconhecido dentre todos como o maior do reino? De repente, Jesus os responde os discípulos, chamando para o meio deles um menino, em resposta ao coração cheio de orgulho dos ainda inexperientes discípulos. Jesus lhes apresenta um coração tomado de humildade e sentencia: se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Da mesma forma como a soberba e o orgulho fizeram com que Satanás fosse derrubado dos céus e jamais voltasse aos termos celestiais, o homem com um coração semelhante não entrará no reino eterno. No Sermão da Montanha, ao declarar a primeira bem-aventurança, o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito, dos quais o reino dos céus lhes pertence? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua miséria espiritual diante do Deus único, que nada podem fazer sem Deus. É aquele que é desprovido de toda virtude e reconhece sua total pobreza diante do Senhor. Um pastor chamado John MacArthur, ao comentar sobre este versículo, diz: refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo o orgulho. Faço esta afirmação, irmãos, a respeito deste versículo, com relação aos pobres de espírito. Talvez muitas pessoas, no momento em que lerem a respeito deste versículo, possa se questionar do que se trata o pobre de espírito. Parece até mesmo ser uma ofensa, mas não condiz. Se formos levar ao pé da letra o significado literal em relação a quem é pobre, no mundo material, quem pratica mendicância, o mendigo, o desvalido, não se aplica aos termos celestiais. Esta palavra pobre, traduzida para o grego, ela realmente tem esse significado. Tem esse significado de pobreza. Porém, como sabemos de que as coisas do Senhor são celestiais, não podemos tratar a respeito deste significado o contexto material de mendigo. Não podemos tratar desta forma. Portanto, o pobre de espírito é o homem que reconhece sua total falência longe dos caminhos do Senhor. Portanto, o pobre de espírito ou os humildes de coração não confiam em si mesmos, mas têm sua total dependência na graça e misericórdia de Deus. E a estes, segundo Jesus Cristo,
o reino dos céus lhes pertence. Ser humilde de espírito não significa permanecer imaturo em espiritualidade, assim como o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 3, versículo 14. Perdão, irmãos, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, existe aí, então, essa distinção com relação a sermos imaturos espiritualmente e sermos meninos dependentes totalmente do Senhor, de sua misericórdia e de seu poder. Não devemos ser meninos inconstantes com relação à palavra do Senhor. No entendimento das Escrituras, não devemos ser ignorantes e facilmente manipulados pelo desconhecimento do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mais uma referência do apóstolo Paulo, nos advertindo a respeito da imaturidade espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Portanto, o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo e que todos busquem o seu aperfeiçoamento dos dons que Ele repartiu. Capítulo 4 de Efésios 12 e 13. Efésios 4, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A representação feita por Cristo com a criança em meio aos discípulos e concedendo espaço para que elas tivessem primazia para receber a atenção do Salvador, diz muito a respeito de como Jesus viveu neste mundo. Um rei que escolheu servir, um mestre que lavou os pés de seus alunos, um Deus que escolheu morrer na cruz para salvar homens pecadores. A humildade de espírito leva o homem ao conhecimento do seu Criador. Conhecer o Criador é um dever de todo homem e também uma honra dada a Ele pelo próprio Deus. De forma gratuita, o Senhor assim quis, por meio de Jesus Cristo, estender a salvação a uma criatura imperfeita, repleta de vícios, até o momento da morte de Cristo, inimiga dos céus. Por amor, graça e misericórdia, Deus resgatou o homem de sua própria condenação e destruição. O sacrifício de Jesus e seu Evangelho é a ponte para alcançar a paternidade de Deus e se tornar filho amado. O amor de Cristo na cruz, suas palavras geradoras de vida, são suficientes para que o homem olhe para si e perceba a sua miserabilidade.
e o quão mal é. Esta intervenção divina, irmãos, no entanto, tem sido perseguida. Os testemunhos e a palavra do Senhor têm sofrido ataques contínuos. A perversão do Evangelho é uma das ferramentas astutas de maior alcance usadas por Satanás. A humildade de Cristo é colocada como algo vergonhoso, um comportamento vexatório. Satanás tem induzido os homens a criar artimanhas que corrompam o pobre de espírito. E o espírito de humildade que corrompe os meninos que Jesus tanto falou. Em oposição à vontade de Deus e o aperfeiçoamento espiritual mediante a humildade, Satanás usa da soberba e o orgulho para envenenar o coração. São sentimentos usados como ponta de lança para atingir seu ardiloso e maligno objetivo de matar e destruir homens. Ele, o diabo e seus anjos e cooperadores não deixam as crianças em paz, querem impedi-las de tocar em Cristo, atrapalhando a elas e a todos os homens de se converterem à humildade de uma criança e a dependerem somente do único Deus vivo e santo que habita nos céus. Crianças estão expostas aos desejos do maligno por todas as partes, em casa, em frente às TVs, com celulares nas mãos, nas ruas, pelos falatórios mundanos e pervertidos, nas escolas que se tornaram um mundo cheio de segredos, nas salas de aulas com técnicas de manipulação muito bem sucedidas para florescer de uma cultura humanista, desprovida de obediência a Deus. Os maus exemplos das principais referências familiares ou a falta dessas referências familiares. Pais e mães que escolhem não conhecer seus próprios filhos, pois estão muito ocupados buscando os seus próprios interesses, polindo os troféus das conquistas de seus desejos individuais, pervertidos. Satanás tem se deliciado com toda esta bagunça e busca o quanto antes ocupar o coração do jovem com aquilo que transborda de sua vontade, do pecado que o condenou. Meninos e meninas são conduzidos a pensarem que tudo sabem, que não precisam de limites e que todos devem se reverenciar às suas vontades. Não têm tempo para ouvirem, mas querem cada vez mais tempo e atenção para serem ouvidos. Falo isto com propriedade, irmãos. Com quem trabalha como servidor público em uma área que é a educação, a grande preocupação não é querer falar sobre política, nada disso, mas a verdade é esta. Está muito claro que a grande preocupação dos nossos líderes políticos é tão somente controlar a vida das nossas crianças, para que elas, a partir delas, possam iniciar uma nova estrutura social. Aquilo que aprendem em casa, chegando às escolas, infelizmente, é esquecido. O jovem de princípios cristãos tem sofrido muito nas salas de aula. Se ele não estiver preparado para resistir a todas essas artimanhas, dificilmente ele irá resistir.
irá sucumbir. É com muita tristeza que eu digo isso, de quem vê isto todos os dias. Os pais que, infelizmente, também não têm tempo suficiente para poder acompanhar tudo o que tem se passado. Eu sou pai e tenho essa preocupação. Ao perceber a formação deste novo currículo que foi feito baseado em uma doutrina mundana, uma doutrina que é a preparação para a vinda do anticristo. E isto não ocorrerá sem que a sociedade esteja pacificamente aceitada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Homens servidores de Satanás vão enchendo os corações dos ingênuos de toda sorte de malícia, sexualizando precocemente os jovens por meio de músicas, vestimentas e do seu linguajar. Querem a todo custo apagar Deus desta e das próximas gerações. Capítulo 1, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E já não vemos isso, irmãos? Isso já está ocorrendo há muito tempo entre nós. Há muito tempo isso tem ocorrido em nosso meio. E é incrível como estas pessoas que são responsáveis pela gestão, por exemplo, da educação, não percebem, por mais que você tenha a oportunidade de falar com estas pessoas, elas não percebem que o conteúdo que hoje está sendo ensinado, a cultura que está sendo formada entre os jovens, é para uma total decadência moral e perversão do ser humano. Digo aos irmãos, devemos tomar cuidado com o que nossos filhos, sobrinhos, netos têm ouvido nas escolas, músicas que têm ouvido, que estão expostos. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, satanistas criaram um curso infantil para contrapor o ensino cristão em escolas. Há pouco tempo atrás, as cortes de tribunal americanas decidiram que o ensino cristão poderia ser ensinado nas escolas, de acordo com a legislação estadual, porque lá cada estado tem a sua particularidade legislativa. E estas pessoas que se colocam como representantes de Satanás na terra, criaram um curso infantil para contraporem esta aprovação legislativa, para contrapor ao ensino cristão. Tudo muito aberto, tudo muito claro.
É uma reportagem que está na BBC. Irmãos, os representantes do diabo estão disputando a atenção de nossos filhos nas escolas públicas. Neste curso, por exemplo, seus organizadores convocam os estudantes para aprenderem a se divertirem com o satanismo. Satanás tem sido ovacionado por onde passa, irmãos. As portas dos lares, das escolas têm sido abertas para que ele e sua horda de demônios entrem e se sintam à vontade com nossas crianças. E falem sobre como deveríamos educar nossos filhos, como deveríamos nos relacionar com nossas esposas, e as mulheres como devem se comportar com seus maridos. Esta rebeldia que percebemos muito mais florescente entre os jovens nos dias de hoje, isto é um caos proposital, irmãos. O jovem tem sido usado como ponta de lança para atingir as famílias cristãs. O jovem sem o conhecimento de Deus, ele é envenenado. Depois volta para sua casa para discutir com seu pai ou com sua mãe aquilo o que lhe foi ensinado, aquilo que seus avós lhe ensinaram. Porque ele ouviu de determinada autoridade que não era dessa forma, como o senhor e a senhora me ensinou. Envenenando a todos com seu néctar da morte, de soberba e orgulho, inflando os corações e cauterizando as consciências, tornando-as insensíveis à voz do Senhor, Criador dos céus e da terra. Enquanto Jesus Cristo diz: deixai as crianças e não as extorveis de vir a mim. Aquele que se tornar humilde como o menino, esse é o maior no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Satanás não quer que crianças se portem como crianças. Tentam retirar sua pureza, apresentam um mundo de enganos, em que o orgulho, a soberba, a vaidade e o egocentrismo pareçam ser as chaves para o sucesso, para o glamour, para a plena satisfação, para se viver em paz em um mundo cheio de prazeres, em que demonstrar-se humilde é apresentar-se como alguém fraco e tolo. Infelizmente, professores têm sido instruídos a dizerem que o gênero de seu filho é uma construção social. Não sei se todos os irmãos estão a par disto, mas isso ocorre já com muita frequência. Que mestres responsáveis pela educação científica dos nossos filhos dizem a nossos filhos que ele pode se tornar homem ou mulher de acordo com a sua vontade. Que ele não nasceu homem, que ele não nasceu mulher. Ele pode se tornar, se assim ele quiser. O jovem, tomado desta independência, deste cheque em branco, como ele irá se comportar em sua casa? Como ele irá se comportar na escola, no mundo, qualquer lugar que seja? Está sendo dado a ele a opção de ele escolher ser o que quiser. A autoridade do Criador é desprezada. A autoridade dos pais é totalmente descartada. A autoridade
de quem muitas vezes está com nossas crianças por mais tempo do que em nossas casas, muitas vezes tem um peso maior. E muitos têm sucumbido e aceitado este conceito. Meninas são formadas a pensarem que meninos são seus adversários e que devem nutrir o ódio pelo sexo masculino. Mulheres são forçadas a cada vez mais assumirem posições profissionais e pessoais para as quais Deus não as autorizou, impedindo-as de exercer seu papel de forma plena diante do Senhor. A maternidade ficando sempre em segundo plano, diante do preço pela autorrealização profissional. Notoriamente, este desvio de comportamento também se deve a uma outra anomalia espiritual, em que o homem, ao não assumir seu papel, suas responsabilidades descritas por Deus, tem por consequência incontáveis falhas na construção da família ideal segundo o nosso Deus. O homem avesso ao trabalho, irresponsável, imaturo, afeminado, são algumas das características que Satanás tem incluído na personalidade hoje do sexo masculino. Com tudo isto, ele, o diabo, ilumina o caminho para aqueles que desejam ser o maior em seu reino terreno. Portanto, o menino ou a menina que queiram destaque se apegam a todas essas características e querem serem vistos como pessoas muito bem conceituadas, como pessoas que se dão bem com todos e vivem em harmonia, se apegam a essas características. Tem se apegado. E nós, o que temos feito? Temos colaborado para que o caminho dos meninos seja aplainado? Temos tirado os obstáculos para que se acheguem a Cristo? Temos nos esforçado para que sejam tocados pelo poder da palavra de Deus? Ou estamos a obstruir a passagem que leva a Jesus Cristo? A sentença de Cristo é clara. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. De nada somos dignos. Justificativa ou obra alguma poderia aplacar a ira futura que cairia sobre nós. Ainda que ficássemos em silêncio no pó, assim como Jó por dias, ou mesmo por toda a nossa vida, não seria o ato de humildade infalível para nos livrar do inferno, que certamente merecemos, pois o Senhor nos vê em nossos pensamentos e intenções, e isto certamente nos condenaria. Somente o ato de amor e o sangue remidor de Cristo, que é capaz de nos lavar, purificar nossas intenções e nos tornar homens convertidos perante os olhos do Senhor. Amém. O príncipe deste mundo busca cravar os dardos inflamados do orgulho e da soberba no coração do homem, como já dissemos. Astuto, ele prepara todo tipo de armadilha, usando de diferentes táticas e tentações
para tragar nossas almas. Sabe-se que é derrotado. Ele sabe que está derrotado. No entanto, o seu furor aumenta dia após dia contra a criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir o pobre de espírito, elevando o seu ego para que nunca olhe para os seus pecados, para que nunca se sinta enojado de sua imundície, para que nunca torne o seu coração como o de uma criança, para que nunca tenha acesso ao reino dos céus. A salvação em Cristo, a entrada para o reino celestial, graças a Deus, hoje ainda está aberta. Amém. Para aquele que querer esvaziar-se do seu eu, de sua força, de seu orgulho, não pense que está longe demais para retornar. Não deixe que a vergonha de seus atos o impeçam de falar com Cristo, pois seu poder transformador é capaz de livrá-lo dos seus tormentos. Como uma criança clama para que o Senhor acenda a luz no seu quarto, como uma criança clama ao seu pai para que acenda a luz do seu quarto, clame ao Senhor para que Ele resplandeça a luz em sua vida. E tenha a certeza que Jesus Cristo, o Salvador, o Cordeiro Santo, tem força e poder para salvar e perdoar até aquele que estiver em seu último suspiro. Amém. Se confessar seus pecados e crer que Ele é o Redentor. Amém. Lucas, capítulo 23, 39 ao 43, a última referência dessa noite. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem, no último suspiro de sua vida, esvaziou-se totalmente e percebeu a sua total miséria espiritual, pois ele não tinha conhecido a Deus. Mas neste instante, percebeu que aquele homem que estava sendo condenado era justo e reconheceu a Cristo como Salvador. E neste instante foi que Cristo disse: e hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém, irmãos? Amém. A mensagem que eu tinha a trazer aos irmãos. Obrigado pela paciência. Espero ter contribuído com os irmãos mais uma vez. Amém. Amém.